A infindável chuva de outono caía incessantemente, criando uma atmosfera fria e sombria que se alinhava perfeitamente com o estado de espírito de Clarice. O trabalho continuava de maneira uniforme, mas eficiente. O pedido era simples, o padrão do modelo e o tecido, dócil. Enquanto a máquina de costura ronronava, sua mente vagueava suavemente para o mundo onde se sentia acolhida e confortável, o mundo que ela compartilhava com Mateus. Foram os mais belos 10 anos de sua vida ao lado de seu querido marido. Ela não precisava dedicar horas intermináveis à costura apenas para sobreviver. Ela não precisava carregar o fardo da sobrevivência da família nem lidar com as complexidades do mundo. Mateus era, sem sombra de dúvidas, o exemplo de um homem, atencioso, carinhoso, responsável e ativo. Clarice perdeu seus pais cedo na vida e enfrentou os duros desafios da existência, mas após conhecer Mateus, ela se sentiu como uma criança novamente, protegida da adversidade por um escudo forte, e durante uma década, esse escudo nunca vacilou. Contudo, 1 ano atrás, tudo desabou junto com o carro que despencou do penhasco, levando Mateus consigo. Não havia um dia sequer em que Clarice não lamentasse amargamente a forma como discutiram em seu último ano juntos. Por que ela havia se apegado tanto às suas queixas? Sim, ele viajava com frequência a trabalho. E daí? Pelo menos ninguém via Mateus na posição de um ídolo, deitado no sofá diante da TV. Sim, ele estava tenso devido à pressão no trabalho, mas raramente perdia a paciência primeiro. E sim, naquela época havia problemas financeiros, mas o que eram esses problemas comparados ao que ela enfrentava agora? Então, por que ela havia se tornado tão intolerante? Afinal, Mateus sempre evitava conflitos, chegando ao ponto de passar uma semana em sua casa de veraneio para evitar discussões. Seu trabalho era verdadeiramente desafiador, com uma imensa responsabilidade, tentando encontrar um subempreiteiro para atender ao pedido e manter a qualidade, tudo dentro do prazo exigido, sem prejudicar a empresa. Havia muito dinheiro em jogo, e Mateus era o guardião desse tesouro. Diante disso, Clarice não percebeu como suas lágrimas se derramavam sobre o tecido inacabado de sua blusa, deixando manchas úmidas e embaçadas. Por que a epifania sempre surgia tão tardiamente? Por que só passamos a valorizar verdadeiramente o que perdemos irremediavelmente? Clarice compreendeu amargamente que ninguém jamais havia encontrado um momento em sua agitada agenda para perguntar simplesmente: "Querida, como você está?" Mas Mateus ligava, mesmo estando do outro lado do país, e em sua voz dava para perceber o quão exausto ele estava naquele momento. E essa casa de veraneio, que ela desprezava tanto porque seu marido preferia a solidão à sua companhia, era, na verdade, o seu refúgio, um lugar onde ele podia escapar da tensão em sua família. Agora, essa casa de veraneio era motivo de inúmeras preocupações. O dinheiro estava em escassez catastrófica, pois os ganhos com a costura eram modestos, e os juros desses empréstimos eram sufocantes. Enquanto Clarice lutava para superar a pior depressão após a morte de Mateus, ninguém cuidava dos empréstimos, e os juros só aumentavam. Seu filho Jaime precisava de dinheiro para remédios, já que estava frequentemente doente. Portanto, no fundo, Clarice compreendeu que a decisão de vender a casa de veraneio já estava tomada. Por alguma razão, a ideia de visitar a casa de campo a aterrorizava um pouco. Ela nunca havia estado lá antes. A propriedade havia entrado na família há pouco tempo, apenas alguns anos atrás, após a morte da mãe de Mateus, e a utilização era exclusivamente dele. No entanto, Mateus se opusera firmemente a Clarice visitar o local, argumentando que era de sua propriedade e seu espaço pessoal, no qual ele tinha todos os direitos. Clarice adiava a visita porque detestava a herança de seu marido, percebendo-a como a principal fonte de desavenças e rivalidades em sua vida desolada. Mas não havia mais tempo para procrastinar, e finalmente, Clarice decidiu ir para lá com seu filho neste fim de semana. Afinal, talvez a casa com a propriedade valesse alguma coisa e a ajudasse a sair das dívidas. Felizmente, o dia estava ensolarado, e o trem estava relativamente vazio. Jaime, que estava farto da vida na cidade, observava com curiosidade a paisagem rural pela janela. Para um garoto da cidade,
Tudo parecia fascinante: vacas pastando no campo, gansos nadando em um riacho e uma cabra pastando na grama perto de uma estaca fincada no chão. Em um momento, o animado Jaime até sugeriu: "Mãe, se a casa de veraneio for tão boa, talvez possamos morar lá." Mas Clarice respondeu com melancolia: "Isso é improvável." E acariciou a cabeça do filho. E ela estava certa. Após um breve passeio pela vila, a casa que encontraram não instigava tal desejo. Era uma casa antiga e desgastada. Clarice lembrava de quando estavam felizes e despreocupados, planejando uma vida juntos até a velhice, quando de repente a mão de Clarice começou a tremer. Ela segurava uma fotografia recente, datada do ano anterior, que mostrava Mateus com uma jovem mulher e um bebê nos braços. Após uma análise mais detalhada, Clarice ficou chocada ao perceber que a mulher que estava agora no jardim, prestes a se tornar a nova dona da casa, era a mesma mulher que estava ao lado de Mateus, sorrindo e radiante na foto. O coração de Clarice afundou. Era por isso que Mateus não tinha voltado para casa nas últimas semanas e nunca havia ligado para ela. Como ele pôde fazer isso? Seria mais aceitável se ele tivesse simplesmente ido embora em vez de viver essa vida dupla com duas famílias. Clarice sempre acreditou que seu marido era incapaz de mentir, mas ela sempre falhou em julgar o verdadeiro caráter das pessoas. A raiva se misturou com uma amarga decepção, obscurecendo sua mente e impedindo que lágrimas de raiva escorressem. Naquele momento, passos ecoaram no alpendre, e a mulher da foto entrou na sala. Clarice soltou um suspiro, sobrecarregada por uma avalanche de emoções. "Você! Como ousa?" Clarice confrontou a mulher intrusa. "Por que você se intrometeu em nossas vidas e agora em nossa casa? Por que quis o meu marido? Por que arruinou nossas vidas? Isso a faz feliz?" Clarice, furiosa com a descoberta, acreditava que todas as brigas com Mateus haviam começado por causa dessa mulher maldita. Ela suspeitava que Mateus havia caído do penhasco por causa dela, incapaz de suportar a pressão de viver em duas casas. "Espere", disse a visitante surpreendentemente calma. "Eu entendo seus sentimentos, mas por favor, ouça minha versão dos fatos." A mulher chamada Milena pediu uma oportunidade para esclarecer os acontecimentos. A história real é um pouco diferente do que parece quando se olha para a foto. "Primeiro, deixe-me me apresentar. Meu nome é Milena, e eu sei quem você é, Clarice." A calma de Milena confundiu Clarice, ela esperava uma mulher envergonhada. Após uma breve pausa, Clarice se acalmou e disse a Milena: "Estou ouvindo com atenção, prossiga. Eu fui casada com um homem muito rico, mas isso não me trouxe felicidade. Se eu soubesse melhor na época, provavelmente não teria me casado com ele, mas eu era jovem e ingênua, e ele era confiante, e muito mais velho do que eu. Na época, parecia que ele tinha segurança e força, mas logo após o casamento, seu poder se mostrou destrutivo. O cavalheiro galante se transformou em um cafajeste, me considerando sua propriedade, assim como sua casa, carro e empresa. Até mesmo os seguranças eram dele. Eu não podia ter nenhum aspecto pessoal, nenhum amigo, nenhum parente, nenhum interesse, nem mesmo um centavo no bolso. Apenas ele, meu senhor e mestre. No início, eu o amava, atribuindo seu comportamento difícil às adversidades que ele enfrentava, e até ingenuamente esperava suavizá-lo com meu afeto. No entanto, toda esperança foi abandonada para aqueles que ingressam aqui. Tornou-se uma utopia completa. Ainda desconheço as razões que o levaram a tamanha inferioridade e desejo por absoluto e despótico poder em sua vida. Inicialmente, as dificuldades eram meramente psicológicas, mas depois ele passou a me agredir. Foi a primeira vez que tentei escapar, mas fui interceptada no meio do caminho e trazida de volta à força. Uma cicatriz de um golpe com uma garrafa de uísque quebrada ainda marca minha pele. Então, percebi que estava grávida. Por um tempo, meu marido se acalmou, mas a liberdade ainda não existia. No entanto, esforcei-me para manter meus punhos sob controle. Em breve, Davi nasceu, um menino robusto e saudável. Foi aí que os problemas começaram, ao ver dele.
Às vezes, eu não demonstrava suficiente calor quando meu marido retornava. Mais tarde, eu estava ocupada demais com a criança e não ouvia com a devida atenção. Então, acidentalmente, deixei cair o garfo enquanto o entregava a ele, e a punição veio de imediato, podendo ser qualquer coisa. O medo por Davi, de ser deixado nas mãos desse monstro, crescia cada dia como uma avalanche, até que um dia essa avalanche se desprendeu. Sem querer, quebrei a estátua favorita dele de uma dançarina indiana enquanto a limpava. Ele costumava contemplá-la por horas, e isso o acalmava. Eu não conseguia imaginar o que ele faria comigo. Aterrorizada, peguei a criança e fugi de casa. Mas para onde eu poderia correr? A segurança estava em toda parte. Por sorte, houve uma mudança de turno e o guarda que acabou de sair de seu posto foi até o portão. Aproveitando sua conversa com o novo guarda, entrei sorrateiramente no porta-malas sem ser notada. As chances de escapar eram escassas, mas qualquer chance significava tudo para mim. O carro começou a se mover, e felizmente, Davi adormeceu. Após um tempo, percebi pelos sons que o carro parou em um posto de gasolina, e o guarda foi pagar pelo combustível. Não pude esperar mais. Abri o porta-malas e saltei na frente do atendente do posto de gasolina, que ficou surpreso. Corri com o bebê nos braços. Havia uma estação de trem próxima, e consegui entrar no trem que estava prestes a partir. O atendente do posto de gasolina, aparentemente, optou por não se envolver em uma situação estranha, então não houve perseguição no trem ou na próxima estação. Mas não estava iludida. Assim que meu marido retornasse, ele ordenaria imediatamente a revisão das câmeras de segurança e enviaria seus capangas atrás de nós. Portanto, após recuperar o fôlego, desembarquei em uma vila desconhecida após algumas paradas. A noite estava caindo lentamente, e a chuva começou a cair. Caminhei pela beira da estrada com Davi chorando, sem ideia do que fazer. Repentinamente, um carro diminuiu a velocidade nas proximidades. Fiquei apreensiva, mas o homem ao volante estava sozinho e perguntou educadamente se poderia ajudar de alguma forma. Eu não tinha escolha. Entrei no carro por minha própria conta e risco e contei minha história sem omitir nada. Mateus nos trouxe para esta casa e nos sugeriu nos acomodarmos por uma noite, depois pediu para que eu morasse ali. Eu juro que nunca tivemos um relacionamento. Ele era fiel a uma mulher e amava somente a você. Além disso, ele era profundamente preocupado com as frequentes discussões em sua família. Embora demonstrasse uma imagem de masculinidade, ele revelou sua vulnerabilidade. Costumava compartilhar comigo fotografias de sua família e relembrar minuciosamente os detalhes de sua vida. Talvez tenha sido mais fácil para ele confiar em mim, sendo eu uma estranha. Nesta residência, ele mantinha um hobby secreto que o envergonhava e considerava quase uma fraqueza. Em uma ocasião, enquanto tentava lidar com o mau humor, Mateus experimentou a escultura em madeira e se deixou levar por ela. De maneira surpreendente, quanto mais perturbado se sentia, mais belas as figuras de madeira que criava se tornavam. Seu foco principal era esculpir animais com grande semelhança à realidade. Até tentou vendê-los, e os compradores rapidamente reconheceram seu valor, o que levou a minha vida tranquila e secreta aqui, até que descobri que meu marido sofreu um derrame maciço durante outro acesso de raiva, tornando-o indefeso como uma criança. Imediatamente, providenciei sua internação em uma clínica particular e, atualmente, sou a administradora legal de seus recursos devido à sua completa incapacidade. Então, por que você ainda precisa desta casa de verão? Questionou Clarice, que havia se tornado reclusa, uma lembrança constante da desventura, do bom homem e da realidade de que a determinação desesperada às vezes produz resultados. Isso também é um testemunho de que pessoas comuns podem realizar verdadeiros milagres. Clarice voltou para casa com um sentimento triste e reflexivo. Ela mal conhecia seu próprio marido, até uma estranha o compreendia melhor do que ela. Mateus, ao que parecia, tinha receio de mostrar fraqueza para sua esposa e de não estar à altura de sua reputação como o chefe inabalável da família. Ele manteve sua habilidade de esculpir figuras de animais de madeira em segredo para evitar desentendimentos com sua esposa. Eles tinham uma figurinha,
um presente que Mateus deu a Jaime pouco antes de sua morte. Era um grande urso de pé sobre as patas traseiras, parecendo alerta para um possível ataque ou se preparando para se defender. Apesar da pose dinâmica, o urso era adorável e simpático. Aparentemente, Mateus valorizava muito o brinquedo e se recusou a vendê-lo, alegando que o comprou em um mercado. Foi assim que ela percebeu que estava vivendo com um homem que habitava dois mundos paralelos. A venda da propriedade transcorreu rapidamente e toda a documentação estava em ordem, mas após o negócio, as duas mulheres, unidas por uma memória compartilhada, não queriam se separar. Milena frequentemente convidava Clarice para a casa de verão, o que trazia alegria a Jaime. Passavam momentos agradáveis com conversas, produzindo compotas de maçã e morango e compartilhando seus planos. Devido à falta de irmãos, Jaime assumiu a responsabilidade de cuidar do jovem Davi e se tornou, aos poucos, um verdadeiro irmão mais velho. O dinheiro obtido com a casa de veraneio ajudou a pagar as dívidas, e a vida começou a melhorar. A aguda dor da perda se transformou lentamente em uma tristeza mais suave, repleta de memórias. No entanto, ainda enfrentavam desafios financeiros. Clarice tentou buscar um emprego melhor remunerado, mas até então, não teve sucesso. Ela se sentia deslocada à medida que a vida progredia, demandando habilidades que ela ainda não possuía. Uma solução urgente era necessária. Clarice recusou com firmeza todas as ofertas de ajuda financeira de Milena. Em um dia nublado de outono, enquanto Clarice estava atormentada por pensamentos sobre sua própria sobrevivência, ela foi surpreendida por um ruído alto e pelos soluços desesperados de Jaime. Correndo apressadamente para o quarto, com o coração palpitando, ela encontrou o urso esculpido em madeira com um pino quebrado caído da prateleira, e seu filho inconsolável por causa do brinquedo danificado. Seu coração se acalmou quando ela pegou o brinquedo do chão e disse: Jaime, pare de chorar desse jeito imediatamente. Você me assustou, quase morri. É de madeira, você pode consertá-lo. Curiosamente, a figurinha estava oca por dentro. Intrigada, Clarice pegou seu celular e iluminou o interior com a lanterna. Para sua surpresa, encontrou dinheiro enrolado em um tubo, junto com uma impressão de um site que vendia artesanato. Sentindo-se sobrecarregada, Clarice se sentou rapidamente em uma cadeira. Mateus, você ainda está ajudando sua família mesmo após sua morte. Por que escondeu seu talento? As esculturas que você fez com tanto amor renderam tanto dinheiro. Acredito que você queria surpreender seu filho mais tarde, quando ele crescesse, mas não teve tempo. Incapaz de conter suas emoções, Clarice cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar, deixando a tristeza fluir livremente. O urso quebrado se tornou o ponto de partida para Clarice iniciar seu próprio pequeno empreendimento. Depois de muita reflexão, ela tomou uma decisão aparentemente pouco lucrativa: vender flores. Sim, era um produto exigente e volúvel, mas também era algo que ela amava profundamente. Clarice sempre teve uma paixão por flores, cultivando-as em janelas, no jardim da frente e no quintal da avó desde a infância. Para ela, as flores eram como seres especiais, cada uma com suas características únicas e até mesmo um temperamento próprio. Ela podia conversar com elas, cantar canções sentimentais para elas, cuidar delas e testemunhar seus botões e folhas jovens florescendo em resposta. Clarice acreditava firmemente que o sucesso só poderia ser alcançado em um negócio que alguém verdadeiramente amava. Portanto, ela escolheu se concentrar nas flores, tanto as de interior como as de corte. Em pouco tempo, Clarice abriu uma loja na cidade. De suas janelas, botões de rosa, cravos, gerberas e uma variedade de orquídeas, violetas, gardênias e outras flores exóticas de climas tropicais encantavam os clientes. Seu negócio prosperou. Clarice, que conhecia o caráter de cada planta, compartilhava voluntariamente segredos e dicas de cuidados com os clientes. Ela dominou a arte de criar arranjos florais e se aprofundou no estudo das peculiaridades da venda de flores. Seu gosto inato e senso de estilo se tornaram ativos inestimáveis. As composições que ela criou eram requintadas e únicas, e Clarice gradualmente começou a construir seu próprio círculo de clientes leais, que incluía Milena, é claro.
Envolvidas em conversas sobre arranjos florais, as mulheres já estavam planejando seu jardim de primavera em suas casas de veraneio. Elas discutiram quais flores e arbustos plantar, onde criar canteiros de flores e onde posicionar as hastes curvas de rosas e arbustos. Sem que elas soubessem, fevereiro passou com cuidados e preocupações, e com ele veio o aniversário de Mateus. As mulheres se reuniram no cemitério. O dia estava claro e não muito frio. Comparecer à igreja antes do cemitério lhes deu um sentimento especial, e a tristeza pela perda tomou um tom de reverência à inevitabilidade da eternidade. O cemitério estava silencioso. É um símbolo da vida triunfando sobre a morte, disse Milena pensativa, espalhando algumas sementes de amendoim que encontrou no bolso sobre a neve cobrindo as sepulturas. Para chegar ao túmulo de Mateus, elas tiveram que atravessar a profunda neve que cobria as sepulturas, parecendo um tapete branco e fofo e intocado. Clarice, incapaz de conter suas lágrimas, soluçava, enquanto Milena mantinha sua compostura em silêncio. Não conseguimos sequer proporcionar um memorial adequado para Mateus, lamentava Clarice entre soluços. Você acredita verdadeiramente que os falecidos necessitem de lápides de nossa parte? Milena ergueu seus olhos de forma súbita e com determinação. Eles requerem nossa memória, e uma lápide é apenas uma maneira de nos confortar, de assegurar que fizemos tudo ao nosso alcance. Não economizamos esforços. As mulheres permaneceram no local por mais algum tempo. Clarice pediu perdão ao esposo, enquanto Milena murmurou uma prece silenciosa. O breve dia de inverno estava prestes a ceder espaço à noite. Abraçando-se, as amigas partiram em direção à saída do cemitério. A partir desse dia, a alma cansada e atormentada de Clarice gradualmente encontrou paz, seus pensamentos se esclareceram e o peso do remorso se tornou mais leve. A primavera chegou rapidamente e, um dia, Clarice recebeu uma chamada de um número desconhecido em seu celular. Clarice, sou da polícia e gostaríamos de discutir seu falecido marido. Clarice sentiu um súbito aperto, seu corpo ficou gélido e um nó se formou em seu estômago. Qual é o motivo? Meu marido faleceu em um acidente há 1 ano e meio, respondeu ela. A voz segura do homem do outro lado da linha forneceu um endereço e orientações para que ela comparecesse no dia seguinte para mais informações. Durante a noite, Clarice se revirou na cama, incapaz de encontrar descanso. Que assunto relacionado a seu marido Mateus poderia ser? Ele estava envolvido em algo questionável? Ela não conseguia compreender que erro seu marido, que era obediente de moral ilibada, poderia ter cometido. Nenhum pensamento de natureza criminosa passou pela mente exausta de Clarice. Na manhã seguinte, o determinado detetive começou a interrogar Clarice sobre os contatos oficiais de seu marido, os problemas que ele compartilhava, suas conversas com superiores e colegas de trabalho. Totalmente atordoada, Clarice lutou para recordar qualquer informação relevante, mas devido ao relacionamento tenso que tinha com Mateus, suas informações eram limitadas. Parece que seu marido não compartilhou nenhuma informação oficial contigo, o que é lamentável, declarou o policial com descontentamento, coçando a orelha. Temos razões para suspeitar que a morte de Mateus não foi acidental. Acreditamos que ele foi assassinado. Por quê? Isso é inacreditável, sussurrou Clarice, chocada, e uma onda súbita de raiva perpassou sua mente. Eu tenho o pendrive de Mateus. Ele o esqueceu em seu laptop no último dia. Não sei o que há nele, não tive coragem de olhar, mas talvez seja útil para você. O policial ficou empolgado. Você tem isso? Vamos, o tempo está se esgotando. Eles entraram no carro e partiram rapidamente para a casa de Clarice. O policial, tendo obtido a evidência tão desejada, decidiu examiná-la imediatamente. Enquanto isso, Clarice preparou chá para seu convidado, e o homem mergulhou em uma pilha de tabelas e cópias de documentos. 10 minutos depois, o policial estava claramente satisfeito e aceitou a xícara de chá. Seu pendrive é uma dádiva do destino. O policial franziu o senho de forma inquietante, um sinal pouco promissor para os culpados. Clarice perguntou com cautela: posso fazer alguma pergunta? Falando abertamente, é impossível,
confirmou o homem. Continuaremos com este caso, e você descobrirá tudo quando o silêncio for quebrado. Ele indagou: é complicado para você e seu filho? Sem uma ocupação, talvez não seja mais assim, respondeu Clarice. Consegui inaugurar um quiosque de flores. Se você visitar minha loja, montarei o melhor arranjo para sua esposa. O policial franziu a testa abruptamente. Um arranjo não será necessário. Sepultei minha esposa há 3 anos devido a uma gravidez ectópica e sangramento. Não conseguimos salvá-la. Agora meus filhos, Bruno e Tiago, crescem sem mãe. Clarice perguntou: você tem filhos? Não apenas filhos, mas gêmeos, afirmou o homem, sorrindo. Bem, devo partir. Agradeço pelo chá. Meu nome é Fernando, disse o policial, sorrindo, e se dirigiu ao carro. O caso da morte de Mateus foi realmente encerrado no julgamento. Clarice descobriu que seu marido havia encontrado informações indicando que alguns membros da administração da empresa estavam desviando dinheiro por meio de documentos falsos para transferir fundos para suas contas pessoais. Infelizmente, ele não teve a oportunidade de compartilhar isso com membros neutros do conselho de diretores. O SUV que o ultrapassou bruscamente conseguiu seu intento. Mateus perdeu o controle do carro e caiu de um penhasco. Fernando pessoalmente convidou Clarice para a audiência. Foi incrivelmente difícil, mas, na opinião de Clarice, era absolutamente necessário. Ela queria ver se a justiça prevaleceria para as pessoas que haviam tirado suas coisas mais queridas. Desta vez, a justiça prevaleceu, pois as evidências eram incontestáveis. No entanto, para sua surpresa, Clarice não sentiu grande alívio. Mateus nunca voltaria, e ela acreditava que essas pessoas eram como cegos brincando com as vidas uns dos outros, sem remorso. Alguns meses depois, Clarice cuidava do gramado murchando sobre o túmulo de Mateus. Desta vez, estava sozinha. Por muito tempo, foi atormentada por uma pergunta sem resposta definitiva. Finalmente, reuniu coragem para falar com seu falecido marido, olhando sua foto sorridente no monumento. Mateus, por favor, não se ofenda, mas preciso lhe contar algo. O policial envolvido em seu caso, que reuniu provas contra os culpados, me pediu em casamento. Ele também é viúvo e está criando 2 meninos sozinho. Não seria bom para eles crescerem sem mãe, e Jaime está crescendo, ele poderia usar uma figura paterna forte. Fernando é um homem bom e confiável. Mateus, você ficaria chateado se eu aceitasse a proposta dele? Clarice olhou intensamente para a foto de seu marido, como se ele pudesse responder, mas o sorriso de Mateus permaneceu o mesmo, eternamente alegre e jovem. Gradualmente, a tensão que a havia consumido começou a desaparecer, substituída pela serenidade de alguém que havia feito a escolha certa na vida. Vou tentar ser uma esposa maravilhosa desta vez, pensou Clarice, enquanto recolhia a grama em um saco e colocava um buquê de crisântemos vermelhos brilhantes no túmulo. A história de Clarice nos lembra que a vida é imprevisível e cheia de reviravoltas, mas a maneira como escolhemos responder a essas situações pode moldar nosso futuro. Ela nos incentiva a buscar a verdade, perdoar, encontrar apoio nas pessoas ao nosso redor e abraçar nossas paixões para criar uma vida significativa e satisfatória. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!